Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma segunda-feira, mais uma vez para falar de futebol americano. Hoje a gente volta a falar um pouco mais de NFL. Durante essa semana a gente vai falar mais sobre o FABR. Mas hoje eu e o Dan, que já entrou aqui na live, já a gente vai falar um pouquinho sobre a NFC, né? A gente vai falar mais especificamente sobre quatro equipes, né? Mais uma vez a gente está separando aqui tudo. E aí, Dan, beleza? Beleza, Ornelas? Beleza, galera do Primeiro da Descida? Como vocês estão? Esse dia para falar sobre NFC. Hoje a gente vai falar sobre a NFC Sul, né? A gente já falou um pouco hoje. Estou devidamente Exato. trajado com a minha camisa do Corinthians Steamrollers, que eu ganhei do meu amigo Rainer, que jogava na linha ofensiva da equipe. Bom, galera, nada mudou do que a gente fez nas últimas edições. A gente vai manter o foco de as quatro primeiras Rodadas. rodadas, independente do número de escolhas que cada time teve. Mas primeiro, a gente vai responder uma questão sobre que veio pra gente lá no Twitter, que foi do Vinícius Carr, Acho que que é ele melhor quando perguntou, chegar nos Bucks, não acha? só para deixar claro, para a galera que quiser assim deixar algumas perguntas para a gente fazer durante as lives ou até para a gente responder depois, deixa lá no Twitter, deixa aqui no Instagram, deixa lá no Facebook, que a gente vai juntando tudo para a gente poder falar. A Exato. gente vai começar pela ordem alfabética com o Atlanta Falcons. E Dan, quando a gente pensa no Atlanta Falcons no draft, o que a equipe precisava buscar nessas seleções? Eu acho que eles chegaram a acertar um pouco no draft. Eu vi que foi bem criticado o draft deles, mas eles precisavam focar na defesa. E foi uma coisa que eles olharam bastante e que realmente era uma necessidade da equipe. Eles têm o Matt Ryan, que estava ainda, por mais que tenha sofrido 48 sacks na última temporada, ele Sim. precisava de uma linha ofensiva boa, mas precisava também de uma defesa que fizesse o seu papel em campo, que ficasse bastante tempo em campo para que o ataque não cansasse tanto. Então, acho que eles focaram Sim. bastante nessa parte, na parte defensiva da equipe, e eu acho que eles acertaram nas necessidades. Eu até concordo com você. Eu acho que a equipe ano passado no draft deu um enfoque para a linha ofensiva. Eu acho que ainda não encaixou, né? Mas a gente sempre Uhum. fala que os calouros Tanto tropeçam é que bastante pegaram um no. suplente agora também, né? Sim, os calouros tropeçam bastante no primeiro ano, então era até um pouco normal, vamos dizer assim. É, eu entendo você, também acho que a equipe tinha que endereçar a defesa mesmo. Não concordo com as escolhas, talvez. Uhum. Vamos pela primeira escolha da equipe, que foi a 16, que foi o AJ Terrell, que é Aham. cornerback de Clemson. É, é um cara bom, é um cara rápido, é um cara que é ótimo pressionando adversários na linha de scrimmage e é muito bom na marcação homem a homem, que é muito do que a NFL pede hoje. Exato. Meu grande problema com ele é que, da mesma forma que ele se sobressai na marcação homem a homem, ele precisa trabalhar a marcação dele em zona, porque Clemson não exige isso muito dele, então ele não vem com esse Era background uma, tão uma, grande uma para a corrida liga. mais diferenciada que eles enfrentavam. Sim, a gente sabe que a conferência de Clemson é um estilo mais vertical, que os quarterbacks Exato. geralmente gostam de afundar a bola, então o conceito de homem a homem é realmente mais usado. Meu problema assim com a escolha em questão é que tinham cornerbacks melhores, como o Christian Fulton, Até ou às O vezes Azaia tinha também, né? o Azaia, e Que assim, é totalmente um coringa. exatamente. E eu acho que assim, talvez tivessem outras opções que a equipe poderia ter endereçado, Exato. que teriam sido melhor aproveitadas. Mas foi como você falou, é uma necessidade, a equipe precisa de um cara para ser o segundo corner e esperam que o AJ Terrell faça isso, né? Uhum. E eu acho que ele vai até. Eu acho que ele cumpre seu papel se ele conseguir melhorar nesses pontos que a gente falou, né? De trabalhar principalmente a marcação em Ele vem zona. para ser starter, na verdade, Vem, né? É vem, uma coisa vem. que é uma necessidade bem grande da equipe. Até porque eles soltaram, né? Eles fizeram um release do Desmond Trufant na última temporada. Então, Sim, ainda mais é uma necessidade da equipe. E eu acho que ele vem para já começar jogando, por mais que ele tenha muito a aprender, ainda precisa ganhar bastante massa para jogar. Porque por mais que ele jogasse em Clemson e foi uma das primeiras escolhas, ele ainda é um pouco leve para a posição. Então, sim. acho que é uma coisa que ele vai trabalhar bastante agora nessa pré-temporada
para chegar na NFL ainda no calendário normal voando. Sim, e essa questão do tamanho dele vai até talvez ajudar a deficiência dele, que é ser um cara que contribui mais na marcação do jogo terrestre, Exato. né? A NFL não tem mais essa de os jogadores de secundária, os corners principalmente, não contribuem para a marcação terrestre. Não, é fundamental e o cara tem que ser mesmo um jogador que saiba fazer de tudo e tenha tamanho para fazer de tudo, né? Sim. Na 47, na segunda rodada, a equipe atacou uma outra necessidade, que era a linha Uhum. defensiva. Aqui eu gosto mais do nome. O Marlon Mark Davidson, Davidson. DL de Auburn. É um programa muito forte. É um cara muito bom para acelerar Uma o segunda passe. rodada, né? Sim, Ele, o valor inclusive, é estava muito sendo bom. cotado para a primeira rodada, porque na última Sim, temporada ele teve 7 sacks, que é uma coisa já é. um pouco anormal na divisão 1, né? Sim, e porque assim, a gente está falando de uma classe de jogadores a gente tinha bastante nomes para Ed, mas para interior de linha defensiva a gente não tinha tantos nomes. A gente tinha o Kinlaw, a gente tinha o Brown, que saiu também no começo para os E ele ataca a Panthers. necessidade da equipe de ter um nose definitivo ali, né? Então, por Exatamente. ele ser pesado, por ele ser atlético também, que é uma coisa que é bem difícil da galera vinda de DL e em Clemson não, desculpa, em Auburn. Albert. Então, ele já tem uma necessidade logo de cara. Então, ele vem também para brigar por posição. Sim, talvez ele não tenha o carimbo de titular que o AJ Terrell Uhum. tenha, mas é um cara que como ele jogou em Auburn, ele fazia muito as duas funções, até pelo tamanho dele, E é ele um jogador conseguia que transita bastante na DL, né? Então pode sim, ser mais utilizado em mais de uma opção. ele pode jogar aberto, ele pode jogar interno, Exato. dependendo do tamanho, ele pode fazer um nose guard, mas aí eu já acho um pouco mais complicado, porque ele teria que ficar muito pesado Uhum. para poder fazer isso, mas é um cara que ele pressiona muito o quarterback. E se você tá numa divisão como a Sul, agora que a gente tem Drew Brees, a gente tem Tom Tom Brady. Brady, a gente tem o Ted Bridgewater que tá no ano que ele quer se provar. Quanto mais Sim. você puder apressar o passe, melhor é Melhor para a ainda. sua defesa. E a DL de Atlanta foi uma das melhores nos últimos 2 anos. Eles Sim, sempre estão em evolução. E o interessante do Davidson, que ele teve um progresso absurdo em Auburn. Porque ele teve 7 sim. sacks na última temporada, mas na carreira ele tem 17, contando com esses últimos 7. Então, ele teve 3 no primeiro ano, mas, sabe, ele foi evoluindo É, durante eu a acho que progressão em Auburn. a galera às vezes esquece que tão importante quanto o número é a progressão do jogador, né? Porque assim, Exato. às vezes, por exemplo, se você pega às vezes um Ed, dependendo do programa que ele tá, você fala, 8 sacks no ano, não é muito. Só que se você olha a linha que ele foi E a fazendo, divisão que ele tá também, pela competitividade ali, exatamente, o tipo de jogo que é proposto na divisão 1 é muito exatamente, ele diferente tá do numa que na conferência, NFL também. ele tá numa conferência onde ele encarou LSU, onde ele encarou Alabama, onde ele Exato. encarou Texas A&M, Mississippi State, UCLA, que são programas ofensivos muito fortes muito que se forte. livram muito rápido da bola. Sim. Então é um cara até que E aí, chega quando, e já. quando se livram, né? Porque muitas vezes eles têm um plano de jogo totalmente terrestre. Exatamente. E o bom desse tipo de caso, quando a gente fala de número, por exemplo, Curtis Weaver, que era um edge de Boy State, 14 sacks, não sei o quê. Aí a galera fala, mas ele estava em Boy State, ele jogava numa divisão muito mais fraca e tudo mais. Então, principalmente no draft, a gente tem que prestar atenção, porque às vezes o número ele é importante, mas tem Exato. tantas outras coisas que você E às precisa vezes ver. um bom jogador que, por exemplo, o Davidson ele estava sendo contado para a primeira rodada. E Sim, é um cara que, querendo ou não, acabou sobrando, entende? Então, são muitas variáveis que fazem com que, às vezes, uma escolha de segunda rodada possa ser melhor que a primeira. E, sim, no caso, eu achei que até que foi. Porque eles precisavam de um corner, mas a DL também era uma necessidade. O Davidson é um sim. jogador muito mais playmaker do que o Terrell. Sim, e eu acho importante a gente sempre reforçar que como os times teoricamente vão trabalhando, principalmente nesse começo. Primeiro, obviamente, é pelo jogador mais talentoso, depois por necessidade que o time tem, aí vem Uhum. necessidades secundárias e tudo mais. Um exemplo do que eu vou falar agora é a escolha de terceira rodada, que foi o Matt Hennessy, Walker. que era Ah, tá. center em Temple. É, eu Sim. martelei muito durante o processo e vou martelar e vou falar dele hoje, porque ele também está nessa divisão, que é o César Ruiz, que era o melhor cara que a gente tinha no interior de linha ofensiva.
O Matt Sim. Hennessy estava muito abaixo dele e muito abaixo do Cushenberry de LSU. Mas a gente tinha uma classe de centers e guards que não era tão forte que o time acabou gastando uma terceira rodada com ele. Ah, isso quer dizer que o É que time eu acho que pagou ele muito. vem para Pode brigar falar. muita, vem para brigar por muita posição com o Alex Mack, né? Que já tem Sim. caído muito nas últimas temporadas. E, Então e, ele é e, um cara que, óbvio que não vem para jogar, vem para aprender muito, mas ele vem para uma necessidade grande, que eu acabei de falar, que o Matt Ryan foi sacado 48 vezes na última temporada. sim. E isso para uma temporada inteira de NFL é muita coisa. Então acho que eles precisam reforçar essa linha, e no interior da linha, que a maioria dos sacks do Falcons foi pelos gaps internos. Então Sim. acho que é a principal necessidade, e porque o Hennessy também é extremamente atlético, fez um ótimo tempo no Combine. O Combine ajuda muito esses caras de programas pequenos. Porque se você olha Exato. Temple, E acho que por Temple isso não que é ele um. subiu também. Sim, Temple não é um programa que você dá muita atenção durante a temporada. Os caras aparecem realmente com bons drafts, com bons Pro Sim. Days, né, que a gente fala, que é quando os caras fazem os exames na faculdade, na universidade. E o bom do Hennessy é que se no primeiro momento ele chegar e ele não for jogar de center, ele preenche um espaço como guard tranquilamente. Totalmente. Ele foi um cara que ele se mostrou muito bom jogando contra nose guards, que a gente sempre. O nose guard geralmente é um cara mais pesadão da DL, que ele Uhum. fica geralmente em cima do center, em formações de 3-4 ou formações com 5 DLs na linha. E você tem que ter um center que realmente seja forte para segurar. E o Hennessy encarou isso bastante e segurou bem a bronca. Aí na quarta rodada, o time teve mais duas escolhas, voltou a endereçar para a defesa, né? Que Sim. foi o Malika Walker, linebacker de Fresno, e o Jalen Haskins, que é safety da Califórnia. O que você Sim. pode falar sobre o Malin Walker? O Walker, ele vem de uma escola não muito grande, mas que ele vem extremamente físico também. Ele poderia ser claramente uma escolha top segunda rodada ali. Porque ele, até compararam um pouco do jogo dele com o do Isaiah Simons. Porque ele persegue muito a bola. Ele é tipo aquele ball hawk, né? Que eles chamam no Sim, futebol americano do college. Que ele tá sempre olhando assim, cobrindo o passe. Ele jogava de Santos, se não me engano. sim. Então ele tava Não, sempre não, minta, eu jogava de Will. o... Verdade, verdade. Mas que ele sempre ele cobre para Sam também, Sim, se eu não me entendi. engano. Ele cobria para Sam porque eu vi alguns lances dele cobrindo o Tyrande. Uhum, Então foi uma opção que eles fizeram lá também. E um sim, jogador da Califórnia, eu acho que assim, é uma escolha para poder suprir backup, sim. querendo ou não. Eu acho que ele vem também para poder disputar a posição e tal, mas ainda vem com aquele risco de talvez rolar um practice squad se ele não der muito certo na equipe. O Jalen Hawkins, ele vem, na verdade, ele é um cara que ele ficou um pouco escondido, porque a secundária da Califórnia, até que mostrou um bom trabalho esse ano, ele não era um cara que era muito Não era um explosivo, que playmaker se principal destacava lá. demais, mas era um cara que fazia o jogo dele bem. Exato. Quando ele jogava em níquel, ele ajudava contra o jogo terrestre, era um cara que tinha uma boa visão de jogo, mas ele não é o cara que vai chegar na secundária e vai tomar o espaço, que vai ser o cara que vai segurar a bronca. E o Haskins, o linebacker de Fresno, eu acho que a gente estava falando sobre jogar de Sam Will. Eu acho que na NFL ele deve transitar para Will de vez, Sim. talvez até fazer um. Porque para linebacker na NFL eles preferem também focar em uma posição só, porque aí eles têm muitos Sim, insights e tudo mais. e até porque ele não foi um cara se dando muito bem pressionando o quarterback. Quando você vê o tape dele na linha, chegando mais perto, pressionando, não foi um cara que se deu tão bem. Ele tem um release um pouco mais lento. Então ele deve ser um Realmente. cara que deve ser mais usado para jogar em zona, talvez cobrir uma parte de fundo, marcar um tarente, talvez que Tá. jogue mais aberto, como a gente tem falado, que tem virado uma tendência. E o time não teve mais escolhas no draft, só teve na sétima rodada, que a gente só vai comentar porque é sempre legal, né? A equipe draftou um punter, que foi o Sterling Hashler, de Syracuse. Panthers E são pessoas também, né? Panthers são pessoas também. Mas é um cara que vem pra. A gente sempre fala, né? De jogadores de quinta, sexta, sétima são os caras que vêm para brigar. Às vezes são escolhidos porque o salário vai ser mais barato do que um jogador Uhum. que já está na liga há muitos anos. Porque a NFL, de certa forma, tem um preço que o cara tem que ganhar depois de X temporadas.
É por isso que a Sim. gente vê até alguns caras meio que brigando para conseguir o salário bom agora, porque a gente sabe que depois eles É, podem acabar se complicando. um exemplo de punter bem draftado foi do Packers também, o Scott, que ele hoje em Sim. dia tem sido um dos melhores da NFL. Então, se eles fizerem um progresso com ele durante a Sim. pré-temporada e a própria temporada, ele pode se firmar bem na liga. Aí às vezes a galera pergunta, mas por que que draftou se podia assinar depois, que nem aconteceu com o Rodrigo, né, que é o brasileiro Exato. que estava na Georgia, se eu não me engano, né? É, não é É, brasileiro, né? Ele é filho de mãe é, brasileira. ele é filho de mãe brasileira, mas foi nascido e criado lá nos Estados Sim, Unidos. Mas porque geralmente quando esses caras eles não são draftados, eles geralmente acabam optando por jogar mais perto da casa deles, porque eles sim. sabem que talvez eles não fiquem. Então, às vezes, até Fazendo vale no final de testes. draft você gastar uma escolha dessas com um jogador de special team. Sim. Partindo para o Carolina Panthers agora, a equipe Só tinha. uma coisa que é interessante falar também da questão do Ken Newton, que poderia tá indo para o Falcons, né? Foi Sim, um rumor bem forte agora essa semana. E, enfim, o Newton pode ser um possível backup, né, do Matt Ryan, o que eu acho bem difícil, particularmente, mas que eu estava acho, sendo bem eu acho difícil cotado. pelo salário, na verdade. Então, Porque mas eles têm ele um tá. salary cap, um dos espaços de salary caps mais altos da liga. Então Sim. é uma coisa que faria esse match ali, esse encaixe, mas acho que ainda assim não rolaria, por mais que o rumor seja bem Seria forte. legal ver a recepção dele em Carolina, né? Depois de do tempo. Bom, Jogando e na falando divisão. no Ken Newton e falando nos Panthers, a gente vai para a equipe da Carolina agora. A Uhum. equipe tinha muitas necessidades para preencher, principalmente na defesa. Precisava de DL, precisava de corner, precisava de edge, precisava de linebacker, precisava de OL também. Sim. A equipe teve a grande perda, Fora as perdeu o Ken necessidades de Newton, ataque, na verdade, né? sim. Perdeu também o Luke Kuechly, que optou pela aposentadoria, né? Então a Uhum. equipe precisava se remontar. Na primeira escolha, a equipe atacou a necessidade, que era a DL, foi com o Derrick O Brown. Brown. Assim como o Atlanta, eu gosto que atacou a necessidade, mas porém, eu gosto mais do estilo do Javon Kinlaw, que é DL Uhum. também, que acabou indo para São Francisco na 13. E o Isaiah Simmons ainda estava disponível. Ainda estava E eu acho disponível, isso que eu ia falar agora. quando, quando você tem tanto buraco na sua defesa, eu acho que ali valia você pensar que, por mais que a classe de DLs não fosse a mais promissora, vale a Uhum. pena você atacar um cara que pode fazer muita coisa na sua defesa, sabe? É que Então, vale também ressaltar que a defesa dos Panthers, eles foram uma das três últimas, nas últimas duas temporadas, em pass rush. Então é uma sim, coisa que eles precisavam muito. E eles foram umas que mais cederam jardas também nas últimas sim. temporadas em jardas terrestres. Então era uma coisa que eles precisavam também, mais do que um linebacker ou até mesmo que um safety. E eu acho que foi até certo eles terem draftado um DT bem na primeira rodada. Sim. E ainda mais o Brown, que ele é um cara totalmente físico, ele é denso, ele joga, tipo, muito firme, ele também pressiona muito o quarterback, além de fazer boas jogadas, fez boas jogadas em Auburn. Então, acho que foi uma escolha acertada. Acho que E foi uma escolha certa. a gente vai ver uma dupla de DTs, né, de Auburn vindo Sim. para a NFL e os dois na NFC, né? E o Brown, eu acho que é isso. Eu acho que o legal é que ele deve cumprir bem o papel, como o que a gente estava explicando no nose guard, no sistema de Carolina. É um cara Uhum. que na universidade exigia a marcação dupla por muitas vezes durante o jogo e a gente sabe como isso é importante para você conseguir se estabelecer na NFL e até para Exato. você abrir buracos para outros jogadores da defesa brilhar. Eu sempre falo que para mim o cara que se dispõe a ser um nose tackle, um nose guard num time é um cara que entende que ele vai ser muito pouco falado pela Uhum. mídia, mas é um cara que o time inteiro vai saber a importância, é um cara que o time inteiro vai entender que ele é fundamental para que Exato. aquela defesa funcione, para que aquele sistema rode. Só que é O interessante difícil do você Derrick ter. Brown é que um dos vídeos que mais viralizaram dele de highlights foi de um fake spin, que até rodou bastante no Instagram. Que ele, dentro da linha, ele acabou fazendo um fake spin e, tipo, sacou o quarterback. Foi uma das coisas bem inusitadas para um DT, na verdade. Sim. Bom, na sequência, a equipe atacou outra necessidade, persistiu em Uhum. defesa, foi com um cara que era talento de primeira rodada. Na Exato. 38, a equipe Muita selecionou gente o dava ele Yetur. na primeira rodada. Quê? Muita gente dava o Gross Matos na primeira Sim, rodada, inclusive.
o Yetur Gross-Matos, né, que é Edge Rusher de Penn State, um cara Aham, muito grande, um cara muito forte, um cara físico, porque exato. quando a gente estava Bem comentando denso sobre a... também. Sim, quando a gente estava comentando esses dias sobre o EJ Penesa, que saiu para Buffalo, eu estava falando sobre como o problema do Epenesa era como o ritmo dele caía para o final do jogo. O Gross Matos já é o cara que ele fica os 4 quartos ali com Porque a os quatro mesma quartos. intensidade, com a mesma pressão. Isso é fundamental para o cara, porque quanto mais ele fica no campo, mais ele Aham. consegue produzir, mais ele tira a dor de cabeça do treinador de ter que ficar rodando tanto assim. É um cara que tem uma saída muito explosiva, isso é muito bom também. O único problema dele é que ele não é um cara que pode ser usado no sistema que o time roda hoje. O 3-4 que a Eu equipe acho que o roda, né? 4-3 é um sistema que ele entraria já de início. Assim. Ele não vem para jogar Exatamente. no começo. É. Mas se Eu, começarem a usar um 4-3, ele vai ser o Leandro Ornelas falando, dando loiro pivete aqui. o Louro Pivete. Então, se eles usarem o sistema 4-3, ele já pode começar entrando, porque ele é, como você falou, um cara muito agressivo, um cara muito Sim, denso e fez ótimas jogadas também na universidade. Então, é um jogador que aquele que poderia ter sido escolhido até antes, sim, mas o Enzo foi tranquilamente. escolhido bem depois, né? O que eu acho é que nesse cenário com o Gross Matos, a gente tem dois cenários possíveis. A equipe começar a usar pacotes 4-3, onde ele Uhum. consiga fazer essa parte, ou o 3-4 com ele fazendo aquele falso linebacker na linha, que vai pressionar o tempo todo, que é uma coisa que o Javier Clowney faz bastante, que Exato. o TJ Watt dos Steelers faz bastante, apesar do Fez Watt bastante. também ser um jogador que faz algumas coberturas, É, é um cara que 80% dos snaps ele vai pressionar o quarterback, então talvez e o um 3-4 ele se Panthers encaixe cada dessa vez forma mais também. apostando na D-line, né? Eles cada vez Sim, mais apostando na linha defensiva. Eles já usaram um jogador do NFL Discover, um africano, se não me engano, que cresceu na Inglaterra, que eu esqueci o nome agora. Mas tiveram várias passagens pela defesa, pela linha defensiva, que não conseguiram se firmar tanto. E agora eles sim. trazem mais dois jogadores, duas primeiras escolhas, para poderem se firmar, para poderem fazer jogadas boas, poder manter essa defesa um pouco mais imune, digamos assim, das jogadas terrestres que eles têm sofrido muito durante os Sim. últimos 3 anos. E mais uma vez, a gente está falando de uma divisão que tem Tom Brady, que tem Drew Brees, tem Matt Ryan. Então, quanto mais pressão ao redor desses caras você gerar, melhor ainda. A gente falou, o Brown vai ser o cara que vai pressionar pelo meio. O Gross Matos vai ser o cara que vai tentar apressar o passe o tempo todo. Então vai ser muito legal ver essa competição, porque os times começam a ter muito mais preocupação com Exato. muita coisa que pode acontecer, né? E até É, forçado um pouco mais o passe, né? E o que sim, ajuda a próxima escolha, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um safety, que é o team. Jeremy Chin, safety Uhum. de. Ah, Southern me fugiu o Illinois. nome. Southern Da... Illinois. Bom, ele é um cara que eu acho que bem o valor dele era mais ou menos aí. A classe de safety tinha alguns caras interessantes, mas nenhum que se destacava muito, na minha concepção, além do McKinney. Assim, um cara que todo mundo falava. Ele era um cara de dia 2 mesmo. Eu acho que Saiu o num que lugar bom. tinha, o principal da escolha dele foi, acho que a versatilidade que ele tem, na real. Sim, Porque ele é um safety que pode ser claramente usado como corner, porque ele jogou como corner em vários snaps na universidade, em Illinois. E também o Panthers gosta daquela formação que eles usavam com o Eric Reed. Então, sim, é um tipo de formação que eles podem usar agora já como starter, o time, porque ele sim. já vem muito bem preparado do college, os jogadores vêm cada vez mais bem preparados do college direto para a NFL. Ele já, inclusive, já tem testado formações que usam na NFL também para cada vez mais preparar as equipes em senior year, né? Os jogadores de senior, que é o último ano na universidade. E ele Sim. vem, ao meu ver, ele vem para jogar, nem que seja como corner ali, É, fazendo as duas funções ou dividindo até se encaixar dentro da defesa. eu acho que essa versatilidade dele ajuda muito, né? Pelo que você falou. É porque ele pode jogar como corner, pode jogar como safety, pode jogar como nickel também, que vai ser o cara que vai transitar entre o box e o fundo do campo. Uhum. O bom de você ser um cara versátil é exatamente isso. Você dispõe para o seu treinador muito mais opções para ele te usar. E se você Exato. consegue desempenhar bem ou minimamente bem todas essas posições,
ele vai, teoricamente, te dar mais chance, você vai ter mais situações onde você se põe em jogo. A equipe não teve escolha de terceira rodada. Na quarta, a equipe atacou mais uma vez atacou a defesa, que foi o Troy Pride Jr., cornerback de Notre Dame. Ele talvez para mim seja um cara que a gente pode chamar de steal, né? Que seria um cara que a gente fala que é um roubado, vamos dizer assim, né? Porque ninguém esperava que ele fosse cair para o dia 3. É um cara que pode ser titular, dadas as necessidades que Carolina tem, ele pode ser um cara que vai chegar e jogar sim, porque ele desenvolveu um papel muito bom. Faz muita jogada, fez muita jogada em Notre Dame. Sim. Ele perseguiu muito a bola e, se eu não me engano, ele teve 8 interceptações no ano senior dele. Não, e é um cara que contribui bastante, né? Ele, mais uma vez, é um cara que no Notre Dame pedia muita marcação em zona. Então ele chega já bem formado, né, na marcação em zona. A marcação homem a homem ele precisa trabalhar um pouco. Ele sofreu um pouco isso contra algumas universidades quando ele precisa ser colocado nessa situação, mas é algo que é totalmente trabalhável, né? A gente sabe que o nível técnico na NFL é muito grande para os caras que estão aprendendo também, né? Os treinadores de posição são caras geralmente muito bons, que foram... A gente sempre fala, né? Às vezes o cara ele é treinador de quarterback na NFL, ele era head coach do college, ou ele era coordenador de ataque no college. Acontece com muitos, né? Eles vão subindo até mesmo de special team, na verdade. A série, para quem conhece Last Chance U, se você pega, eu acho que a primeira temporada, o cara que era o coordenador, era o treinador acho que era o coordenador de ataque, o treinador de quarterbacks. Ele saiu para ir para uma faculdade grande, onde ele ia ser auxiliar do treinador, entendeu? Então, os caras, eles vão crescendo e vão aprendendo muito. As 4 primeiras rodadas... Em relação ao draft Pode falar. Em relação ao draft do Carolina, eu sei que eles precisavam muito reforçar essa defesa, e era uma grande necessidade, só que duro que eles também tinham muitas necessidades, né? Hoje em dia, o corpo de wide receiver deles também não é tão bom. O de tight end, então, depois que o Olsen deu aquela patinada, foi por água abaixo também. E o Bridgewater, eu tenho minhas considerações em relação a ele, mas ainda acredito que ele consiga fazer uma temporada considerável caso ele tenha peças. Mas no momento atual, acho que eles ainda vão sofrer bastante durante essa temporada. O Bridgewater, acho que ainda mais quando a gente viu o time antecipando a renovação do... DJ Moore e Curtis Samuel, que eles têm de wide receiver, não é um corpo de wide receiver considerável. Em alguns times eles nem seriam titulares, né? Muitos times. Quando a equipe renovou o contrato do McCaffrey, um ano antes do que era necessário, eu acho que a equipe já deu a entender que, assim, a gente tá Qual vai ser o tipo de jogo? Qual vai ser o tipo de jogo? O Bridgewater, quando ele foi titular no passado pela lesão do Drew Brees, ele não ficou devendo em nada. Eu acho que o corpo de treinadores... do Ken Newton, né? Ah, não, do Brees. Não, ele estava no Saints ano passado. Quando ele entrou no lugar do Drew Brees, ele fez tudo que ele tinha que fazer. Acho que todo o mérito também pro Sean Payton, que ele montou um jogo onde o Bridgewater iria jogar bem. Mas também o corpo de passe do Saints era totalmente diferente do que é agora do Carolina, né? Então... O que eu quero dizer nesse sentido é que se a comissão de Carolina entender um jogo que o Bridgewater encaixe, talvez funcione, entendeu? O contrato dele em si também não é uma coisa que, se der errado, foi um grande tiro no pé. Eu vejo o Bridgewater muito como um potencial do Josh Allen, que tá fazendo agora, que fez na última temporada. Se tiver um time mais ou menos encaixado, ele consegue ir levando, entendeu? Sim. Bom, agora a gente, passando pelo Carolina Panthers, a gente vai para o New Orleans Saints. A equipe tinha também necessidades, precisava de linebacker, jogador de linha ofensiva, corner, receiver e uma aspas para... E uma aspas... Sim. E uma aspas para quarterback, porque o draft foi antes da contratação do James Winston, né? Então a equipe poderia ter atacado o quarterback, inclusive toda a discussão do Jordan Love gira em torno dessa necessidade, né? Mas inclusive atacou na 4ª rodada, né? O Tommy Stevens. Na 7ª rodada. Na 7ª rodada, isso. A equipe, com a 24, a equipe acabou selecionando o César Ruiz, center de Michigan. Eu cansei de falar do César Ruiz já durante todo esse processo. É um cara que eu gosto muito porque
ele é o que a NFL pede. Ele é um cara que ele Sim. joga muito bem under center, é um cara muito esperto, é um Jogou cara que pode 31 jogos na última temporada. ele pode transitar entre center e guard com tranquilidade, porque a equipe draftou o McCoy no passado, que era center de Texas Sim. A&M, e ele já foi titular no passado. E que virou Então, guard, se não me engano, também, né? então, ele jogou como center a temporada toda. A grande discussão é se com a chegada do César Ruiz ele vai transitar para guard. Não, ele jogou em alguns jogos como guard também. Jogou Certo. alguns jogos como guard. E aí, tanto é que a discussão era que o Ruiz poderia vir para poder fixar como o center e ele manter como guard. Até porque o Ruiz, nos jogos que ele fez lá em Michigan, ele conseguiu 441 passes completados. Tipo, é uma coisa assim absurda para um center de universidade, sabe? Sim, e é um cara que, assim, quando você assiste o jogo dele, é difícil você achar, assim, coisas muito negativas para Uhum. a transição dele. Talvez a parte negativa é porque ele não é, talvez, aquele cara mais corpulento. Então, talvez em times que usem nos tackles muito pesados, ele vai precisar de Uhum. uma ajuda, ou ele pode também ganhar um tamanho para a NFL sem comprometer a velocidade dele. Mas é um cara que ele vai chegar para ser titular, seja jogando de center, seja jogando de guard. E foi muito esperto a equipe atacar essa necessidade, porque querendo ou não, se o Drew Brees está nos últimos 2 anos, eu preciso proteger ele da melhor forma que eu puder, Sim. além de dar armas para ele. Na segunda rodada, a equipe não tinha escolha, né? A equipe tinha feito a troca com o Miami ano passado, que foi Uhum. quando pegou o McCoy, né? E na terceira rodada, a equipe atacou outra necessidade, que eu gostei dessa escolha. Sim. Também é um cara que a gente esperava que saísse um Que é um pouco antes, que foi linebacker o que eles Zac estavam Baum. precisando muito, na verdade. Sim. O Kiko Alonso chegou ano passado, mas ele é um cara que ele é jogador para pressionar e ele não é muito bom em cobertura. Eu acho que Exato. ano passado o Saints sentiu na pele o que Miami sentiu há alguns anos com o Kiko Alonso, que é um cara que produz. Não, é verdade, eu gosto muito do Kiko Alonso, mas ele é um cara que eu acho que não dá mais para você cair no conto de que ele vai cobrir o passe. Ele não consegue Sim. fazer isso, entendeu? Hoje o Saints estava com um corpo de linebacker muito fraco, na verdade, que é o Alonso, que eu acho que ele ainda cobre bem algumas jogadas específicas, e o Hanson, que metade da temporada tá saudável, metade tá machucado. Então, eles Sim. precisavam claramente de um linebacker ali que conseguisse fazer uma cobertura de passe decente, que conseguisse perseguir bem a bola, e acho que eles até acertaram na escolha que vem de Wisconsin. O Zac Baum é um cara muito forte, muito rápido. Ele fez muito o paralelo entre jogar como Ed e jogar como linebacker. Então eu acho que isso traz para ele um background bom para ele ser um cara que vai pressionar também. O que eu acho é que ele é um cara que vai ter que desenvolver ainda mais esse trabalho de cobertura, porque o Wisconsin não exigia tanto dele, ele era um cara que cobria mais flats ou cobria zonas pequenas no campo. Então ele vai ter que Uhum. ser um cara que vai ter que ser adaptado ao sistema, ou vai ter que ser um cara que num primeiro momento vai ser bem Que o pregado na modelo, linha. o modelo de jogo de Wisconsin era bem diferente também do que o Saints usava. Então, vale Sim. observar como que eles vão utilizar ele. Se vai até ser mesmo um inside, linebacker, talvez. Acho que vale, Eu acho que vale observar. Eu acho que das duas, uma. Ou a gente vai ver ele fazendo uma dupla com o Kiko Alonso por dentro mesmo da linha, o cara que vai É que é o mais conter provável, na verdade. que é o mais provável, que ele contendo os caras dentro do box, ou ele vai ser o cara que vai jogar aberto e vai pressionar bastante. Entendeu? Ele deve ser Sim. talvez o cara que vai ficar ali na orelha do tackle o jogo inteiro e que o tackle vai estar dor de cabeça se ele vai para cima ou não. Isso é muito bom. Resta saber se ele vai conseguir se adaptar a isso E que e ele tem essa como o time vai. versatilidade também por ser muito rápido, né? Então, poderia ser bem utilizado pelo Sean Payton nessa posição. O Fer Miguel 89 falou pra gente mandar um salve pro Derão, que vê mais lindo que hoje hoje é aniversário dele. Derão, a lenda da equipe do Ocelotes, né? Monstro, Derão, O parabéns. monstro Derão. Ainda na terceira rodada, aí a gente vai falar exatamente da necessidade que você falou. A equipe precisava Exato. atacar uma necessidade de tight end, porque acho que desde que o Uhum. Graham saiu, teve o Cook, mas o Cook é um cara um pouco pesado, talvez, para o sistema que E o Saints oscila roda, muito né? também, né? Ele joga um jogo bem e 10 mal. Então é uma pessoa que É. a gente não pode contar tanto também.
E eles tinham também o Josh Hill, que também não é a grande opção do ataque, né? Como Tyrant, Sim. principalmente, não era uma pessoa que o Drew Brees podia contar, inclusive. Fora É, que o corpo de receivers deles é muito bom, né? Então sim. acho que Ainda mais com esse a caso chegada do do Sanders Tyrande... agora, né? Oi, desculpa? A chegada do Sanders dá uma potência ainda maior, né? Que você vai ter Exato, Thomas de um lado, Sanders do outro. exato. E eles reforçando esse corpo de wide receiver com um Tyrande de terceira rodada, assim, é uma escolha que pode ainda mais potencializar esse ataque. Vai ver que eles passem do Vikings dessa vez, né? Bom, a escolha, para quem não sabe, é o Aidan Troutman, que é tight end de Dayton. Dayton, que é uma universidade de segunda divisão. Mas, mais uma vez, a gente vai martelar. Esse ano era uma classe de tight ends muito abaixo do que foi nos últimos anos. Ano passado, a gente tinha 2 caras brigando pela primeira rodada. Esse ano, nenhum cara era material de dia 1, nem de segunda rodada. O Troutman acabou saindo, e eu acho que até pelo que o Saints faz. Ele é um cara que ele correu diversos tipos de rotas em Dayton, então ele já Bloqueia muito sabe. bem. Sim, é um cara que já sabe muito bem o que fazer, então é um cara que vai saber se desenvolver dentro do que o Saints já usa dentro do ataque. É um cara que tem velocidade pós-recepção, e isso é muito importante na NFL. O E ele é problema. muito... Pode falar. Pode falar. Não, que ele é muito mais rápido do que o Cook é atualmente, né? E é uma pessoa Sim, que não dropa tanta bola. Ele fez, se não me engano, 70 recepções para 996 jardas na última temporada, 14 touchdowns. Então ele, como é, você falou, ele tem uma velocidade muito forte depois que ele encosta na bola. Ele é um jogador, analisando as fitas do último ano dele, que quando pega é muito difícil de derrubar, por ele ser muito denso e muito grande também. é um cara que tem um background do basquete também, que a gente sabe que isso é muito comum entre os tight ends, né? Sim. Muitos tight ends jogaram basquete também durante a carreira universitária, e isso ajuda eles muito. O meu problema com o Troutman, na verdade, é porque ele jogava numa universidade de D2, e tem algumas jogadas que você vê dele que realmente os caras eram muito fracos, As não defesas sabiam são muito mais taclear. defasadas do que na divisão um, por exemplo, e ainda mais Então, da NFL. É uma ele, coisa que a gente ele, pode ele observar se na virava temporada. muito bem ele se virava muito bem porque a competição também não era a mais forte possível. Uhum. Mas a gente não pode tirar o mérito do cara. A gente sabe que 1.000 jardas para um tight end no college é muito difícil. Sim. Então, eu Por acho que mais que seja uma divisão 2. sim, eu acho que vale a aposta, entendeu? A gente não sabe se ele vai chegar e jogar, mas é um Uhum. cara que deve ir aos pouquinhos entrando na rotação, é um cara que deve contribuir ao longo dos anos. Eu acho que isso é muito importante também a gente falar. A NFL também, o draft não é só imediatismo, não é só trazer o cara que, se esse cara que eu trouxe na quinta rodada ele não jogar no primeiro ano, não serviu no draft. Não é assim também. Exato. A gente tem que E eles entender têm quando esse os caras trabalho, chegam para esse jogar. progresso muito grande, né? No Saints você Pode consegue falar. identificar um progresso muito grande de quem vem pro draft e o trabalho que eles realizam no background da equipe. E a gente pôde Sim. ver isso com o McCoy. Mesmo ele não se encaixando tão bem em center, ele acabou sendo movido para guard e tem exercido a função muito bem. Então é uma coisa interessante. Aí a equipe não teve escolha de quarta, não teve escolha de quinta, não teve escolha de sexta. E a gente vai comentar a escolha de sétima, que foi o Tommy Stevens, quarterback Uhum. de Mississippi State. Que a grande verdade é que o Tommy Stevens ele deve chegar para brigar por uma vaga no roster, porque ele, para mim, ele é o protótipo do Tyson Hill. Só Exato. que ele é um É cara. isso que eu... Só que ele tá menos disposto a fazer o que o Tyson Hill faz, entendeu? O Tyson Hill joga na defesa, joga de receiver, Uhum. joga nos special team. O Tommy Stevens é um cara que é o quarterback que gosta de correr com a bola. O sistema de Mississippi State girava muito em cima do que ele pode fazer correndo. Era um Uhum. cara que teve problemas com a decisão. A gente fala que às vezes a bola que não era para ele colocar ali ou desistir de uma jogada, ele sofreu muito com isso. Sim. Eu tava vendo E aqui é os um cara números. que acabou se machucando, então pode ser uma grande incógnita, na verdade. Ele não vem É, claramente para brigar como o QB principal, porque agora eles têm Brees, tem o James Winston. Ele vem para sim, brigar numa posição futura, ou até mesmo suprir uma ausência do Tyson Hill, porque no college de Mississippi State ele teve mais de 1.000 jardas, 1.155, 11 touchdowns, e inclusive se machucou durante o senior year, em uma jogada onde ele foi improvisar e até mesmo estava meio em wildcat ali. E numa jogada muito parecida com o que o Tyson Hill faz no Saints.
Então é interessante, exatamente. ele tem essa potência, ele tem essa força para poder jogar como Rio, só que ele ainda é muito cru. Eu acho que por isso que também foi escolhido tão embaixo, né, no draft. Foi por isso que eu falei, até quando nas anotações aqui, eu coloquei protótipo de Tyson Hill, Uhum. porque quando você vê o tape é bem parecido, só que o Tyson Muito. Hill é melhor, Ele é entendeu? grande, ele é versátil. Bom, e essas foram as escolhas do Saints. Agora a gente vai para o Tampa Bay Buccaneers, a nova casa de Tom Brady e Rob Gronkowski. Uhum. Agora a gente vai responder a pergunta que o Vinícius Carmaier fez para a gente no Twitter, que ele perguntou para a gente que a equipe do Buccaneers ano passado teve uma das melhores defesas contra o jogo terrestre da NFL, porém Uhum. ficou em penúltimo ou antepenúltimo quando se tratava de jardas aéreas. E se a gente achava que a off-season e o draft, a equipe conseguiu suprir isso de alguma forma. Pelo que eu pude olhar, ler, ver a free agency, eu acho que não. Eu acho que a equipe buscou reforçar o ataque, Para colocou, justamente suprir o Tom Brady ali e o sim, Gronkowski, a vinda dos dois. colocou a franchise tag no Barnett, que foi o melhor jogador da defesa no ano passado, que eu acho que tinha que fazer mesmo, porque o cara mereceu. Aí depois eu fui até olhar nos caras que assinam depois, né, que a gente falou, os free agents que vêm depois do draft, né? Uhum. Aurélio, hoje a gente não vai comentar sobre a FC Hoje é West, NFC Sul. hoje é a NFC Sul, mas a gente vai comentar também. E quando a gente for fazer, a gente vai divulgar tudo certinho no nosso Instagram, nas redes sociais. Só A acompanhar gente no vai Instagram. cobrir todas as conferências, as divisões, né? Para a gente poder falar. Voltando ao Buccaneers, quando eu fui Uhum. ver os caras que assinaram depois, acho que teve só um jogador de secundária, que foi o Javon É. Higgins, que é safety de Ohio. Então não é um cara que a gente fala, não é um cara que chama atenção ou o nome te lembra Uhum. alguma coisa. No draft, a equipe endereçou na segunda Winston rodada Jr. um bom jogador para secundária, que a gente vai falar, Eu mas num acho que era, na contexto verdade, geral, a não. maior. Eu acho que era, na verdade, a maior necessidade que eles tinham ali na defesa, pelo menos no momento. Eles tinham a Sim, necessidade de linebacker também, que tá faltando muito por ali, além do Jason Pierre-Paul, que é o maior nome da defesa. Mas eles investiram no safety porque sabiam que não podia tomar mais tanta bola no fundo. Porque eles foram é. realmente o top 3 defesa de bolas longas nos últimos 5 anos da NFL. Mas acho E que as escolhas que eles fizeram no draft, focando ali no ataque, focando na linha, foi muito para justamente dar um pouco mais de sustância e respiro até pro Tom Brady poder jogar. Porque no é, último ano mesmo, eles tiveram só, acho que 2,5 segundos por jogada quando era passe. E ainda assim acertaram só 58% dessas jogadas de passe, que é uma coisa é, assim, irrisória vindo da NFL. Então, não foi tão culpa sim. do Winston, né, na verdade. E a dúvida do Vinícius Cara, ela é honesta, porque a gente vai falar isso, prometo que é a última vez que a gente vai falar. É uma divisão com quarterbacks muito bons esse ano. Então você tem Exato. que proteger o seu fundo do campo da melhor maneira que você puder. Uhum. Mas vamos às escolhas. A equipe trocou com o São Francisco a 13 pela 14, né? Uhum. E na 13, selecionou o que todo mundo esperava, um jogador de linha ofensiva para proteger o Tom Brady, Tristan Wirfs, OL de Iowa, Uhum. da classe de jogadores tackles, era o que eu mais gostava, inclusive no Sim. único mock que eu fiz, eu colocava ele saindo na 4, porque eu achava, Inclusive, ele estava sendo muito cotado para sair pelo Giants, né? E sim, acabou não saindo. então, eu tinha colocado ele na 4. Não, foi o que eu falei. O Thomas não foi uma escolha ruim. Só Uhum. que eu particularmente gostava mais do Wirfs, porque ele é um Durs. cara muito grande e muito rápido para alguém do tamanho dele. Ele vem para Ele, claramente ser starter porque ele é muito atlético, ele é muito forte. sim, Ele tem, assim, nos vídeos dele do college, ele claramente é uma pedra gigantesca no caminho de quem quer atravessar ali. Ele não deixa passar. Então, acho que é por e, isso que ele é um OL que subiu tanto no draft, o que é até difícil da sim. gente ver, pelo menos nessa última classe, que não estava tão excepcional assim como nas anteriores. E ele é um cara que eu falo às vezes a importância às vezes do programa, né? Iowa Uhum. é uma faculdade muito boa para produzir jogador de linha ofensiva e tight end, cara. Muitos caras bons vêm de lá dessa função. E ele Eu é um só cara fico muito com grande. receio.
deles terem subido uma escolha para poder pegar o Wirfs, porque eu acho que ele não sairia, tipo, É, antes. mas eu não lembro agora direito quais foram os valores, mas eu acho que não foi nada Uhum. muito caro, assim, vamos dizer. E se você pensa que, ah, gastou uma quarta rodada. Gente, se você tem que proteger o Tom Brady, não tem problema você Sim. gastar uma E quando quarta você não rodada. tem quem proteger o Tom Brady, acho que é a É, principal questão, na verdade, né? o E Sub-Zero do salve o pessoal do Avengers Avengers falou que aí. tá na área aí, um abraço. Abraço pra galera do São Bernardo Avengers também. Estamos com saudade do FABR, gente. Saudade Bom, da FBR. o Urfs, eu acho que o único porém dele é que, como ele é um cara muito grande, muito alto, talvez ele Uhum. sofra um pouco contra os caras muito rápidos. A gente viu isso com o Trey Flowers quando ele foi draftado, né? Mas até nisso, por exemplo, o próprio Urfs falou que se ele, por exemplo, não se sair bem, ele fez drills como guard também, que ele Uhum. toparia fazer a transição. Isso é muito bom, porque assim, É é o muito cara comum também, saber. né? Num cara Sim, denso e rápido como ele. Poderia se encaixar, acho que, tranquilamente ali na posição de guarda. sim. Aí na segunda rodada, a equipe atacou a necessidade de um jogador de secundária, né? Que Uhum. foi com o Anthony Winfield Jr., que é De senior, Minnesota. era safety de Minnesota. Era considerado por muitos o segundo melhor safety da classe, Uhum. atrás só do McKinney de Alabama. E acho que foi o que a gente falou, né? Era uma necessidade você ter um safety. É um cara que faz muita coisa ali dentro da defesa. É um cara que é um bom ball hawk, né? Que nem a gente estava falando. Tem boa visão de jogo, ajuda no jogo terrestre. É um cara que perde poucos tackles. A E única coisa negativa dele que eu vejo é que ele não é um cara muito rápido. Então ele vai precisar soltar um pouco o freio de mão mais na NFL, porque a velocidade é muito diferente e ele vai encarar jogadores ali muito rápidos, então ele vai precisar ser mais potente para é que eu acho conseguir que dar esse aporte melhor. o grande diferencial dele é que as pessoas vão perguntar, mas por que trouxeram um safety agora? Sendo que tem o Justin Evans, né? Que o Justin Evans nunca fica saudável, então eles precisavam de um safety. E o diferencial do Infield é que ele é muito inteligente, né? Ele interceptou 7 bolas no último ano também, na universidade. E ele é um outro cara que chamam muito de baller hawk na universidade. Sim. Que tá sempre de olho na bola. Você quando não vê o Infield interceptando, ele tá sempre dando um tapa na bola, tá sempre acabando com a jogada. Então, por mais que ele tenha essa deficiência da velocidade, ele ainda assim consegue fazer uma cobertura muito precisa. Eu acho que ele é um jogador muito interessante e acho que até caiu injustamente aí no draft. Ele poderia ser claramente um safety É, de primeira rodada. é que nem a gente, a gente discutiu muito depois do dia um, né? Que eu particularmente não entendi como ninguém tinha atacado o McKinney de Alabama Uhum. no dia um. Ele acabou saindo no começo do dia 2 e o Infield também, porque assim, muitas equipes tinham necessidade de safety e se você for colocar três assim no papel, tinha Uhum. o McKinney, o Infield e o Delpit de LSU. Sim. De resto, você não tinha uma classe assim tão profunda. Muito absurda, né? Então a gente Tanto fala, é que muitos, talvez tanto é que muitos corners estavam sendo cotados para usarem como safety também. Então, sim, porque é o que a gente fala, quando você tem que atacar uma necessidade e às vezes você pensa, ó, eu tenho uma escolha agora na segunda e depois eu só vou ter na quarta. Então uhum. talvez eu tenha que atacar esse cara que é potencial de terceira, porque na quarta ele não vai estar. Já não vai E estar aí que a mais. gente fala que é quando às vezes se paga você dar um reach. O Pracinha falou que chegou, né? O Pracinha do Storm, que vai estar com a gente em live essa semana, tá? Ele vai falar com a gente sobre a fisioterapia no esporte. Vai ser uma Legal. live bem legal, a gente falou sobre a FABR. Bom, vamos lá. Aí na terceira rodada, a equipe atacou uma outra necessidade, porém o Uhum. nome eu não gostei, que foi o Kishan Val, que é running back de Vanderbilt. Uhum. É um cara que ele tem boa, é um cara que se movimenta muito bem nos motions. É um cara que quando chega no segundo nível parece que ele solta a marcha e vai embora mesmo. Uhum. Mas eu não sei, eu Ele não acho é um que cara que conquista muito depois que ele recebe o primeiro contato, na verdade. Ele teve e ele 67. Ele é bom ele vai ser bom pro Tom Brady ali, se ele começar a ser usado, porque ele recebe muito passe. Ele é um running back que recebe bem o passe. Teve 67 recepções no último ano, se não me engano. E
Ele pode sim oferecer um algo a mais, uma outra opção ali numa bubble, enfim, pro Tom Brady, caso ele seja usado, porque eles não têm muita opção de running back atualmente também. A equipe acho que mandou até o Barber embora, né? Que era Sim. o cara assim mais conhecido. Mas por mais que ele tenha tido 67 recepções no último ano, ele teve só 600 jardas. Então ainda é um número ali que você pode ficar com um pezinho atrás, sabe? Tipo, Sim. O meu problema com ele é porque assim, ele é um cara que ele não ajuda tanto quando ele tem que bloquear uhum. pro jogo Ele é aéreo. muito rápido, mas zero bloqueio ali. E assim, ele é muito, pelo que eu tava vendo aqui, ele é muito inconsistente. É isso que Uhum. eu acho que talvez seja o meu maior problema com ele. Quando você vai atacar um running back, agora eu não vou lembrar de cabeça quais ainda estavam disponíveis, mas que vai ser o cara talvez que vai levar seu time. Você tem que pegar um cara que talvez seja mais um tiro certo, sabe? A Uhum. gente sabe que a OL acaba fazendo muito mais o running back. Se a gente pegar, por exemplo, o último Super Bowl, que a gente tinha um running back que era, acho que escolha de quinta rodada e um running back que nem Sim. draftado tinha sido. Mas se você vai investir, eu acho que tinha opções melhores, talvez, que poderiam ter sido atacadas. O Bruno Monção entrou na live agora, queria deixar os parabéns atrasado, né? O quarterback do Guardians, ontem foi aniversário dele. Só consegui falar com ele hoje de manhã. Mas então, ele provavelmente vai chegar para brigar, né? Para ser running back, até pela Uhum. necessidade. Mas eu acho que Ainda ele é não aquela deve ser, incógnita, na verdade. E eu não acho que deve eles ser um nem vão cara. apostar, eles nem vão apostar muito também no jogo terrestre, porque eles têm agora, além do Gronk e o Tom Brady que chegaram, eles já tinham o Mike Evans, tinham o Chris Goodwin, e tem também o John Franklin, que entrou no roster principal agora, e é um cara Sim, ainda mais rápido do que qualquer running back da própria equipe, e ele é muito mais sim. versátil. Então pode ser usado, pode estar sendo cotado para ser usado tipo um Tyson Hill futuramente. Então acho É, que o jogo terrestre dos Bucks vai ser cada vez menos utilizado, menos é, sim. colocado à prova, sabe? O que eu ia falar. Eu acho que quando a gente pensa nos conceitos de ataque, o Bucks vai ser o time que vai passar para depois correr. Entendeu? Uhum. Porque, pelo que a gente viu a equipe se montando durante a free agency, no próprio draft, quando você olha as próprias escolhas, a equipe trouxe diversos jogadores, diversos recebedores que assinaram Sim. depois. Ó, John Hurst, Josh Pearson, Travis Johnson, Uhum. é, trouxe também Tyrants, trouxe vários caras que provavelmente vão brigar por uma vaga no roster. Então a gente Exato. deve ver um time muito mais aéreo e que vai correr em situações específicas do jogo. E quando Pra... correr, eu duvido muito também que seja especificamente com o running back. Então acho Sim, que essa é a gente, a a gente grande sacada também, que eles já está sendo muito sucotado o nome do John Franklin agora nas últimas semanas, né? Então, por ele já estar no roster, por todo mundo já saber o potencial que ele tem ali para ser jogado de um modo mais versátil. Óbvio que ele não tem um corpo sim. para jogar como running back, mas cada vez menos um running back vai ser preciso, pelo menos nessa temporada, pro Tampa Bay. E quando a gente olha o próprio head coach da equipe, né? O Bruce Harris é um cara que ficou conhecido por adorar os sistemas verticais e ser um Exato. cara que gosta de esticar o campo o tempo todo. Isso me preocupa um pouquinho por causa que o Tom Brady, eu acho que o Tom Brady não vai ter braço para ficar lançando 40, 45 passes todo o Uhum. jogo. Eu E acho nem que tempo também, porque a OL, por mais que eles tenham se preocupado um pouco com isso, ainda está muito crua. Então acho que sim, não é uma coisa que eles vão mudar da água para o vinho. Essa média de 2,5 segundos para menos, quando conseguem, acho que ainda vai ser um grande monstro ali no ataque do sim. Tampa Bay. Bom, Dan, para a gente finalizar, a gente já está nos últimos minutos aqui. O que Uhum. você pode falar no geral sobre a divisão e quem que você acha que está na frente hoje? Quem está pior? Quem vai brigar ali para uma vaga de wildcard? O que você acha da divisão? Olha, vendo um todo agora, e foi uma das divisões que mais trouxeram gente para poder agregar, eu vejo o Falcons e o Saints muito fortes nessa divisão. Eu acho que o Saints vem mais uma vez para ser uma equipe muito sólida, muito densa e muito forte no ataque. Eles se reforçaram ainda mais. É uma defesa que ainda dá umas escorregadas, mas que pode ainda levar a equipe para um Super Bowl possível. É bem possível, inclusive.
Eles têm um ataque extremamente equilibrado com o Camara ali, com o ataque aéreo. Mas também a gente vê o Falcons trazendo uma força grande também. Eles já tinham o Matt Ryan, eles se reforçaram bem, trouxeram uma linha melhor ainda, tem se preocupado bastante com Sim. esse tempo de bola. Chegou Agora o veio Todd o Gurley, Gurley, né, que vai dar uma ajuda exato. pro jogo terrestre. Chegou o Todd Gurley agora também, que se saudável, a gente já sabe todo o potencial que ele tem para poder destruir na NFL. E vale observar muito, e acho que todo mundo vai querer observar bastante, o Tampa Bay, que é a volta Sim. do Gronkowski da aposentadoria, o Tom Brady, possivelmente na sua penúltima ou até última temporada, a gente ainda não sabe, mas que esse contrato aí que ele tem curto com o Tampa Bay, ele Com 2 pode anos, fazer né? muita coisa, de 2 anos. Ele ainda pode fazer muita coisa, eles têm se reforçado na linha ofensiva para poder dar mais sustância ali para o ataque, para eles conseguirem achar mais Mike Evans, até mesmo o Gronk que vem. Então, eu acho que eles podem sim surpreender e fazer muito pro ataque da NFC. Acho que a Sim, defesa, acho que o time que mais vai sofrer na divisão é claramente o Panthers. Porque eles têm sim, se apostado muito e apoiado muito no McCaffrey. Então, acaba sendo um jogo, por mais que tenha o Bridgewater, que é um bom quarterback, quando tem umas peças disponíveis, eles estão claramente direcionando o jogo deles para o terrestre. Então, acho que eles têm que cada vez mais. Eles tinham que balancear um pouco mais, que é uma coisa que eles claramente não sim. estão fazendo agora, entendeu? E por mais que eles tenham se reforçado, a defesa, inclusive, eles ainda estão com uma defesa muito fraca que ainda vai demorar para poder se entrosar. Sim, eu compartilho muito do que você falou. Eu acredito que o Saints seja um time que esteja um passo e meio na frente de todo mundo, porque o Uhum. elenco já está bem montado, os caras que chegaram são aquelas peças pontuais que o time estava precisando. Talvez ainda falte assinar com mais um linebacker ali naquele miolo, mas eu acho que eu particularmente espero mais do Tampa Bay Buccaneers brigando talvez mais de frente do que o próprio Atlanta Falcons. Eu acho que a defesa já tinha um front muito forte. A chegada de jogador para a secundária, mesmo que seja um só, talvez seja um cara que já dê uma balanceada maior. O Uhum. ataque com toda a experiência do Tom Brady, Gronkowski, que a gente não sabe como vai voltar, mas é um cara que vai despertar atenção na A defesa, maior vai abrir incógnita espaço da para outros NFL, eu acho, na caras. verdade, né? A grande incógnita é o que a gente vai ver. A gente vai ver um Gronkowski que simplesmente vai estar lá e vai ser número, ou vai ser um cara Uhum. que realmente vai contribuir para o jogo, né? O Panthers, eu concordo com você que eu acho que é o time que vai acabar sendo o saco de pancada da divisão. O McCaffrey, eu tenho muito medo pela saúde dele, Sim. porque ele teve mais de 400 toques na bola entre carregadas, passes, jogadas de wildcat, que ele E a também fez média ano dele era passado. 33 por jogo na temporada passada, o que nenhum running back saudável consegue manter durante uma E é temporada isso. inteira. E não é saudável e não dá certo. A gente viu o que aconteceu com o Gurley quando os Rams não souberam equilibrar e ele tinha Uhum. 30, 35 carregadas por jogo. Não é saudável, não é viável para a vida útil de um running back. Exato. É, então, o que eu acho? Saints deve ser o time que vai estar despontando como primeirão, vamos dizer assim. Buccaneers deve estar briga um pouquinho por fora, mas eu acho que é o time mais forte nessa luta. O Uhum. Falcons vai tentar encaixar toda essa galera, mas também é um time que vai brigar muito, vai brigar bastante para ficar com uma vaga E de bem wildcard. entrosado também. Acho que esse é o grande diferencial do Falcons, na verdade, que eles são muito já entrosados. Sim. E o Panthers vai acabar sendo o time que vai sofrer mais mesmo, que precisa encaixar, vai ter que pôr a garotada nova para rodar e tentar achar algumas peças. Mas nosso tempo está acabando. Dan, deixa suas redes sociais aí para a gente poder encerrar. Valeu, galera. Para quem quiser acompanhar um pouco mais sobre NFL, sobre esportes americanos em geral e até a FABR, que eu já sou do Primeira Descida, segue aí, @danlacali em todas as redes sociais. É isso. E valeu, Ornelas. Valeu, Primeira Descida. Vamos que vamos, com saudade do FABR, né? É isso. Valeu, galera. Para quem não segue a gente nas redes sociais, Primeira Descida no Facebook, Primeira Descida no Twitter, aqui no Instagram, Primeira.Descida. A gente volta amanhã. Amanhã a gente vai ter o Matheus Pinheiro com a Karina, que é a nova presidente do São Paulo Storm, né? Já tinha sido eleito, tomou posse semana passada. O Matheus vai fazer uma entrevista bem legal com ela aqui no Instagram. Segue a gente em todas as redes sociais. As minhas redes sociais @omeninornelas, tanto no Instagram quanto no Facebook, no Twitter.
Mais uma vez agradeço todo mundo que esteve com a gente aqui até o final. Valeu mais uma vez, Dan. E é isso, galera. Você Valeu. acompanha tudo de futebol americano e da FABR aqui no Primeira Descida, a casa do futebol americano em São Fazer Paulo. um último merchan que quinta-feira agora eu vou estar no Piadas NFL, na live deles. Beleza. Depois nas suas redes sociais coloca também tudo lá pra galera lá conferir. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.